Bom, pessoal, retornamos para a nossa terceira e última parte da análise do artigo O Ensino da Educação Física e o Espaço Físico em Questão. A professora, a pesquisadora Márcia Silva Damasio. Então, como a gente viu, a gente teve um retrospecto histórico e crítico do artigo sobre a estrutura que as escolas oferecem e sobre a dinâmica dessas estruturas físicas, dos espaços físicos que poderiam ser bem mais aproveitado ou destinado para seu uso próprio, e isso não é feito, né? Então a gente vai estar encerrando com a análise dessa terceira parte, uma conclusão sobre o ensino da educação física e o espaço físico, relações possíveis. Então, o autor aqui coloca que no início do século XX, para aquele período, havia uma preocupação clara com a construção de corpos sadios e disciplinados, e a destinação dos espaços poderia estar atrelada a estes objetivos. A crítica se segue, a crítica do Paulo Freire, para comprovar, corroborar sobre essa única preocupação que o Estado tinha com a formação de atividades físicas, exercícios físicos dos alunos de forma metódica, de forma militarizada, engessada. Tá? Então, Paulo Freire coloca, lá em 1989, ele lembra que os espaços destinados por lei para as aulas de educação física nas escolas não permitiriam que as crianças dessem um giro com os braços abertos, ou seja, eram espaços muito restritos. Seguindo a lei na íntegra, poderíamos colocar 50 crianças ao mesmo tempo em 100 metros quadrados. Não seria possível para as crianças saltar, girar, correr. Ou seja, a única coisa que poderia ser feita com o planejamento das aulas, dos espaços, das aulas de educação física, seria a atividade física que a gente conhece hoje como calistenia. Antigamente era muito chamada de ginástica. Até há poucos anos, qualquer atividade física era chamada de ginástica, tinha esse apelido, né? E há poucos, não é a ginástica que a gente conhece hoje, tá? A ginástica que se falava antigamente era a calistenia. Movimentos calistênicos são movimentos, exercícios bem, bem segmentados, exercícios bem militarizados, exercícios com pouca criatividade, que serviam para aquecer o corpo e serviam para treinar os corpos. E eu diria mais, como Michel Foucault coloca, até para domesticar os corpos. É muito comum no militarismo, no tecnicismo e na educação tradicionalista. Então, naquela época, os espaços físicos das aulas de educação física foram pensados para as crianças apenas poderem, no espaço, fazerem atividades calistênicas. Esse era o péssimo planejamento. Então, nenhum tipo de esporte, nenhum tipo de atividade mais livre de criatividade ou que extrapolasse os movimentos quadrados de calistenia poderiam ser feitos. Essa é uma crítica muito importante do Paulo Freire. No nosso entendimento, as prescrições oriundas de órgãos oficiais que abordam a preocupação com o espaço físico escolar estão atreladas diretamente à relação custo-benefício. Então, os espaços eram criados, pensados, planejados e construídos para que não fossem caros, para que atendessem às massas, ou seja, uma educação barata, que é aquilo que o Darcy Ribeiro colocava lá atrás no nosso estudo, tá? Que não se faz educação barata, ou uma boa educação deve ter investimento. Então, para a conclusão geral do nosso trabalho,
a gente entende que os professores e pesquisadores da área têm lutado por tantas frentes para defender a importância da educação física, da atividade física, mas as questões relativas às condições materiais para o trabalho pedagógico nas escolas públicas têm sido camufladas, estão latentes e intocáveis. É uma observação lá na página 194 do artigo que nós estamos estudando. Então, bem claramente aqui, ainda precisamos avançar muito nesse campo. Precisamos lutar por mais espaços físicos adequados à formação de um sujeito, de um cidadão, que não sejam espaços físicos feitos, pensados e planejados para atender como animais, por exemplo, baias, né, como são os cavalos, né, lugares onde só o que se tem são os números dos alunos e não as suas características humanas e pessoais. Precisamos incentivar, através dos espaços físicos, a liberdade do aluno, a capacidade de expressão, aumentar a bagagem da cultura corporal, do movimento, para que esse aluno se desenvolva em todos os sentidos, na sua forma integral. E o artigo ele é muito preciso nisso. A educação ela tem sido muito barata, né, como a Anísio Teixeira definiu aqui. A educação tem sido muito barata. E, claro, cabe ao professor ter criatividade e adaptar, só que ficar refém dessa criatividade e dessa adaptação é desumano com um professor de educação física, porque o tempo todo ele tem que estar trabalhando sempre com o mínimo, trabalhando sempre com pouco. Às vezes não tem nenhum material, às vezes o espaço físico é agressivo, o ambiente não é adequado, é perigoso, é inóspito, né? Então, esse artigo ele é muito preciso nessas críticas e a gente deve, como profissionais, deve sempre estar lutando sempre por espaços adequados para as nossas aulas de educação física. Então, pessoal, encerro aqui a análise do nosso artigo.